pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Lobo. Eu, Vini Queda. Eu, Sasaki. Vamos falar aqui de sushi, negócios e música também hoje e muito mais. Queremos agradecer aqui a Tokyo Food e a Frescar. Hoje temos o prazer de receber aqui Amon Lima. Amon, prazer aqui. O prazer é todo meu. Aqui no nosso programa. Irashaimase, Amon-san. Muito prazer, Amon. Arigatou gozaimasu. Bom, Amon, conta aí para a audiência, né? Enfim, como não falar, né? Como foi aí, né? Essa sua jornada aí, Família Lima, e como influenciou, né, na sua própria carreira musical aí como um todo, né? A carreira continua da Família Lima, né? Nós estamos completando agora 31 anos. Gravamos um DVD de 30 anos. Ele está um pouquinho atrasado por conta de alguns problemas técnicos, mas nós estamos resolvendo e vai sair esse ano o DVD. DVD lindo, a gente gravou lá no Teatro Vila Lobos. E estamos com bastante show, né? Acabei de voltar de um, inclusive, né? Cheguei ontem. Onde você estava? E foi em... Brotas, exatamente. Cara, a pergunta mais difícil que uma pessoa pode fazer é onde é que eu tava ontem. Eu nunca lembro onde é que eu tava, cara. Porque eu sempre muita viagem, aí tem que dar uma concentrada, assim. Ele falou Brotas, eu tava lembrando de Barretos. Barretos foi fim de semana passado. Sim. E aí, fim de semana passado, eu tava sozinho, né? Então, tem o meu trabalho com a Família Lima, tem o meu trabalho de solo também. Mas tá muito legal, assim. A gente tá num momento muito bom com a Família Lima, né? Porque a gente... depois de 30 anos, meio que tá muito consolidado no mercado, né? A gente já entra mais relaxado no palco, a gente também se dá muito bem. Qualquer problemas que eventualmente aconteceram no passado, a gente não tem mais esse tipo de coisa. A relação entre todos é muito boa, muito profissional também. Sim, isso é importante. Separa muito bem as coisas, né? Então é uma fase muito boa, assim. Acho que bom. Tanto da carreira da família como a minha solo, assim, tá tudo andando muito bem. Que ótimo. Muito legal. Legal. Bom, os grandes desafios, eu acho que você não esqueceu esses desafios, os principais, né? Me cite 3 dos... Aqueles, né? Os 3 maiores desafios? Sim. Bom, existe um que é constante, né? A gente se manter tecnicamente em forma para tocar. O violino não é um instrumento que ele aguenta 2 dias de férias. Ele já responde mal. No 3º dia, vai tocar violino, ficar 2 dias sem estudar. No 3º, a tua técnica já vai pro beleléu, já não tá legal, afinação. Então tem que estar sempre se mantendo. Isso é um grande desafio, principalmente quando tem uma rotina muito grande de viagem. E viagem acarreta em atrasos, em imprevistos e um monte de coisas que a gente não consegue controlar e às vezes acaba faltando tempo, né? Sim. Então esse é um dos grandes desafios. O outro eu já falei aqui, né? O desafio do relacionamento. Por mais que, por exemplo, vamos falar da Família Lima, por mais que a gente seja família, que a gente se dá super bem, quando entra trabalho e estresse, e o cara que não dormiu, o cara que tá doente, o cara que tá estressado por algum motivo, e a gente tá indo pro palco, isso pode gerar muito, muito problema, né? Tem que saber separar. Então saber separar as coisas, saber lidar com isso. Esses são 2 grandes desafios. Um terceiro desafio, o que eu posso pensar aqui? Eu acho que se manter... Conseguir manter o bom astral para subir no palco, às vezes como eu falei dos atrasos, essas coisas todas que a gente tem que enfrentar. Pô, tem vezes que a gente pega atraso que faz a gente ficar sem dormir 2 noites. E aí tu entrar no palco sorrindo, né, e levar aquela boa energia para as pessoas, isso também é um desafio constante na carreira, né? Acho que esses são 3 aí. De repente eu lembro mais algum. Nesse caso, não só na música, mas pra gente também que é da cozinha, a gente que trabalha com o público diretamente também. A gente tem que sempre estar atendendo bem, sorrindo os clientes. A gente, ainda mais para fazer comida, né? Que isso exige a nossa paz de espírito pra gente entregar uma comida boa, né? Então, pois é arte também, né? A arte culinária também é uma arte, né? E quando tu vai entregar a arte, tu coloca o teu sentimento no que tu tá fazendo, seja na música, seja na comida, numa pintura, um projeto. E aí se tu não tá muito bem, tu tem que achar uma forma de ficar bem. Dentro da culinária tem aqueles clientes, né, que gostam de falar receita pra você, quer ensinar, né? Dentro da música tem esses fãs também? Cara...
É difícil. Eu não sei tocar se... igual o cara toca. Obrigado, muito obrigado. Não Mas é assim, fácil. não é isso, mas assim, tem gente que quer dizer assim, tu deveria estar fazendo isso, que é um negócio que tu já pensou assim, tu já testou, já pensou, já viu que dá errado, sabe? Não, mas tu deveria tentar... Por que vocês não tentam agora mudar um pouco a linha de música? Não, assim, a gente já tentou faz tempo. Né? Já vai ensinar para a missa, né? Isso acontece. Não, mas as pessoas têm boa intenção, às vezes, quando vão sugerir. Às vezes elas veem alguma situação e cada carreira é de um jeito. Ainda mais, vai falar, por exemplo, uma carreira da família Lima, que é uma carreira tão fora do padrão do mercado, né? Porque o violino não é um instrumento considerado pop. Eu acho que ele é muito pop, mas as pessoas não consideram ele popular. E a gente leva isso. Mas aí a pessoa vê algum artista fazendo alguma outra coisa e fala, por que vocês não tentam isso? Não, já tentei. Já tentei várias vezes. Mas a gente sabe que é com boa intenção que a pessoa vem dar essa sugestão, então não é uma coisa que eu... Mas essa boa intenção são poucos, né, que aí, né, venderam 1 milhão de cópias, né? Pô, e vocês venderam 1 milhão de cópias. Como é isso, Amon? Fala. Pois é uma coisa que os jovens de hoje não vão conhecer o que é vender 1 milhão de cópias, porque não se vende mais. Não se vende mais. Sabe o que é disco, né? Mas, eu sei lá, eu acho que 1 milhão de cópias tem que pensar que corresponde a, sei lá, pelo menos 50 milhões de plays, eu acho, né? Porque eu não sei como é que é isso nos números de hoje, né? A gente teve, principalmente no começo da carreira, a gente seguiu uma linha um pouco mais pop, até porque a gente era novo e tal. A gente era quase uma boy band do violino, né? E aí se vendia muito CD. Eu nunca tive um vinil. CD e cassete. Então chegou a 1 milhão. O total chegou a 1 milhão. E é um número bem expressivo, sem né? dúvida. É muito legal, sem dúvida, assim. Nossa. E ainda mais tu pensar que é tocando violino, né, cara? Exato. No Brasil... Fantástico. É fora da curva, né? Não, e falando em coisa fora da curva, a gente que já tem uma relação antes de cliente, né? Eu te conheci como cliente lá do meu izakaya, do meu bar. Posso empurrar um pouquinho pra frente aqui pra te ver melhor? Sem problema. Atrapalha muito? A gente descobriu que você é um fã, um aficionado por cultura japonesa. Realmente. Inclusive falando em japonês, já vimos entrevistas suas em japonês. Eu sei que você lê, escreve, até melhor que eu e o Sasaki junto aqui. Eu queria te perguntar da onde vem esse interesse, essa paixão, esse amor e respeito, principalmente, pela cultura japonesa. Primeiro, calma, né? Ler e escrever ainda... Nada desse, né? Mas falar você fala. Falo mais ou menos, falo um pouquinho. Mas eu gosto muito, assim, continuo estudando, né? É um negócio que tem que estar estudando sempre. Inclusive, leitura no japonês é meio que nem tocar violino, cara. Tu para 2 dias, tu vai ler, já os kanjis já começam a embaralhar, assim, já não sabe que kanji é o quê. E esse amor pela cultura japonesa, esse respeito, ele vem de vários lugares. Esses dias eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? O próprio método que eu aprendi violino é o método Suzuki, que é um método japonês. Que legal. E o método Suzuki é muito, muito grande lá no Japão. Quando eu fui na loja da Yamaha, inclusive, eles têm um departamento Suzuki, um andar lá que dá cursos e tal, que é Suzuki lá. Eu tava testando violino e começou a aparecer um monte de criança. Criança Suzuki é como eu falo, as crianças que estudam violino por esse método, né? E o meu pai teve uma escola que ainda funciona, mas não está mais sob a direção do meu pai, mas que é a escola Tio Zequinha, que é o meu pai, o Tio Zequinha, lá no Rio Grande do Sul, que dá aula de violino e outros instrumentos com o método Suzuki. Ele foi um dos responsáveis por trazer esse método aqui para o Brasil, com outras pessoas, claro, mas ele foi um dos pioneiros aqui. Então já começou daí. E aí, cara, desde criança a gente vê muito super-herói, vê muito anime, aí tem videogame, e o videogame, inclusive, tem uma parte muito grande nisso, né? E aí comida. Então, a gente é bombardeado pela cultura japonesa. A gente, às vezes, nem percebe o quanto ela faz parte da nossa vida. E tudo que era do Japão eu sempre gostei. E aí eu resolvi começar a estudar. Achei que ia aprender em pouco tempo, então até agora não aprendi ainda. Se a gente não aprendeu a vida inteira. Cara, e falando de super-herói, me falaram que você tocou com o Kushida lá, que fez a música do Jaspion. Conta essa história aí pra gente. Pois é, o Kushida... Tem uma história que estão querendo que eu conte aqui, eu não sei se eu vou contar ou não, vamos ver. Pode se os caras pedirem aí. Mas enfim, a história com o Kushida foi muito legal. Todos nós na família, a gente é muito amigo do Ricardo Cruz, o cantor, né, brasileiro, que faz parte do Jam Project, né?
Então, ele canta bastante com o Kushida, com o Kageyama e com muitos outros, Yamada, vários outros aí. Ele conhece muito essa galera. E aí, ele fez a ponte para que a gente fizesse um Anime Friends. E aí, a família Lima foi a banda que tocou, que acompanhou o Kushida e o Nobuo Yamada, né, no Anime Friends. E aí, o Kushida não gravou só Jasper, gravou o Jiraiya também, o Giban. Eu acho que tem Kamen Rider também, eu não tenho certeza se tem Kamen Rider, mas acho que sim. E Charivan, com certeza. E muita coisa, ele fez muita coisa. Talvez o Kamen Rider não, tem que lembrar. E aí, quando a gente tava tocando a música do Jiraiya, o Tsutsui, né, o Takumi Tsutsui, o ator que faz o Jiraiya, subiu no palco e começou a enfrentar um monte de ninjas. E a gente tocando a música do Jiraiya e o cara batendo nos ninjas. Eu falei, bom, zerei a vida aqui. Nesse momento. Impressionante, hein? Impressionante. Só que aí depois a coisa foi mais além, né? Eu não sei se é sim, só pra contar essa história. Não, por favor. Porque aí surgiu. O Vina já deu spoiler. Aí surgiu a expressão ficar virado no Jiraiya. É o mais louco que o Jiraiya. Mais louco que o Jiraiya. Conhece essa expressão, né? Ficar mais louco que o Jiraiya? Sim, mais louco que o Jiraiya, mas eu nunca conheci um cara que ficou mais louco que o Jiraiya com o Jiraiya. Então agora Alguém já conheceu? Eu vou explicar o que aconteceu. Olha aqui, ó. Aí depois acabou o show, aí o Takashi que organizava o evento, ele chegou pra mim e falou, cara, e aí? Quer saber beber com os japa? Eu falei, quero. Pô, vamos, né? Pra já. E aí fomos. E aí eu descobri que o Kushida gostava de tomar caipirinha sem açúcar. Eu falei, vou te acompanhar. E aí fomos tomando, tomei uma. Cara, o Kushida aguenta. Mas aguenta, cara. E você foi no embalo. E eu fui no embalo, com né? o Jiraiya. Não, com o Kushida. O Jiraiya tava lá na frente, batendo papo com outro pessoal. E aí eu e o Kushida e tal, pô, o Kushida é cantor, a gente começou a contar história, eu falando história de música, tentando falar japonês, ele tentando falar português. Chegou uma hora que a gente conseguiu, porque a gente já tinha tomado tanto. E aí nessa hora de, pô, já tava... Cara, assim, já não tava entendendo se eu tava falando português, se era japonês, e aí nisso o Tsutsui, o Jiraiya, olhou pra mim e mandou, né, pô, o cara tá bêbado. E nesse momento eu falei que eu constatei que eu estava realmente mais louco que o Jiraiya, né? O cara tava na minha frente. O próprio Jiraiya ao vivo. Ele tava ali na minha frente, né? Então o próprio Jiraiya não deixou desmentir essa história. Então foi isso que aconteceu. Bebendo caipirinha sem açúcar, foi isso? Caipirinha sem açúcar. E desde então eu tomo caipirinha sem açúcar. Gostoso, eu gosto também. É bom, né? Ou um pouquinho, assim. Cara, e você começou a trabalhar com música eletrônica? Sim, eu faço isso há 20 anos. Eu faço há 20 anos. Eu tive 2 projetos que foram muito importantes para a música eletrônica mesmo, né? O Crossover e o Dexters. E, inclusive, assim, quando eu completei 10 anos de Crossover, eu fui o único violinista a ser a capa da Mix Magnum. Isso aí é... Só faz DJ naquela capa, né? Só DJ, eu fui lá e botei um violino na capa da Mix Mag. Isso foi muito bacana, né? E você continua no cenário atuante? Eu saí um pouco da cena, eu não tô mais fazendo clube, festival, faço ainda alguma coisa. Mas eu diminuí. Quando deu 10, 11 anos, o projeto Crossover se encerrou. E eu acabei migrando a maior parte desse trabalho para o social, que eu gosto muito de fazer também. Então, principalmente casamento, faço também um pouco de corporativo, que acho legal também. Mas principalmente o mercado de casamentos, assim, me acolheu muito bem. E eu estava um pouco na dúvida se eu ia mesmo para esse segmento. E aí quando veio a pandemia, que parou tudo, a hora que voltou. Tinha tanto casamento que atrasou, que foi junto, sim, e depois mais os que foram fechando, que aí não teve mais jeito. Aí eu realmente migrei 100% quase do meu trabalho para esse mercado aí. E aí de vez em quando eu faço algumas festas ainda, mas hoje dá para dizer que, sei lá, 85% do meu trabalho com música eletrônica é no social. Mas você tem um label, você tem... Não tenho label, não. A gente lançou um disco lá na época do Crossover, lançamos algumas músicas também. Porque o projeto Crossover foi um projeto muito, digo assim, à frente ao seu tempo. E poderia seguir, né? E trazer essa nova geração, né? E como todos os músicos, como a nova geração, trazer aí um celeiro bem interessante, né? Pois é. Foi um projeto que abriu meio esse mercado, né? Até tinha alguns músicos fazendo, mas não existia um mercado, né?
mercado, tipo, aquecido, mas de Sim. músicos tocando junto Sim, ao vivo com os vejo DJs. Um amigão meu, o Salazar, saxofonista, não sei se você conhece, toca com o Dre. Tá. Então, você começou a criar ali algumas simbioses que você fala, pô, isso aqui não tem mais volta ali. E eu lembro do crossover, começou assim, uma coisa que podia parar. E a gente já começou certo, né? A gente, no primeiro ano, a gente já fez Skull Beats. Depois fez muito festival, né? Fez Ultra aqui no Brasil, fez muitos festivais no Nordeste, que tem uma cena muito forte lá também. Abrimos algumas vezes o Fatboy Slim e outros artistas grandes. Quer dizer, rolou muita coisa, cara. Rolou muita coisa mesmo. Assim, tem muita história dessa. Algumas que eu não lembro. Continua lá. Isso aqui é do eletrônico. Pois é, né? Quando tu falou que fazia um programa, né, com música eletrônica, eu até fiquei, pô, será que conhece e tal? O Diego até estava comentando com a gente que alguns estilos musicais, eles ornam ou não ornam com algumas comidas. No caso, por exemplo, samba com sushi não orna, mas com feijoada orna. Eletrônica com sushi já orna melhor. Depende do eletrônico, né? Uhum. Isso é uma coisa mais cool, assim, e tal, mas funciona, assim. Funciona. E você já investiu no mercado, além do musical, em outros mercados, por exemplo, no gastronômico, ou tem esse interesse de... Porque a gente vê, por exemplo, o Lucas, eu sei que ele gosta muito da parte de café. Sim. Né? Então, inclusive, ele esteve aqui, o César Yukio esteve aqui, falou que o Lucas estava no Masterchef, apareceu lá no Masterchef Confeiteiros também. Sim. Ele adora o Masterchef, ele conseguiu dar um jeito de se enfiar no programa, ele gosta muito. Pois é, não, eu nunca talvez um pouquinho imóvel, mas mais para ter um aluguelzinho e tal, e não tenho interesse em abrir um negócio, assim, eu nunca investi. Né? Atualmente eu estou me informando um pouquinho mais sobre mercado financeiro, mas também mais para pensar em aposentadoria, futuro, essas coisas assim, né? Mas não como business, não. Isso não. O meu negócio é música, eu sei fazer música, né? Eu vivo disso aí, tenho uma carreira consolidada, como eu falei. Talvez outros projetos envolvendo música, isso pode acontecer. Né? Não que agora eu tenha alguma coisa em mente, né? Mas sempre tem espaço para isso, né? Então, de repente, no futuro... E falando de música, que é a tua vida aí, enfim, quais, eu sei que deve ter sido diversos, mas quais são, assim, shows com artistas memoráveis que você tocou, que ficou, assim, marcado? O primeiro é o Amigos. Né? O Amigos, que é Leonardo, Chitãozinho Chororó e Zé de Camargo e Luciano. Isso aí, cara, foi uma aula para mim de todos os sentidos, né? Por mais que a gente tenha uma carreira consolidada, a gente toca em lugares grandes, eu nunca tinha visto uma produção nesse tamanho, né? E Allianz lotado, Allianz Parque lotado, 2 noites seguidas, com um especial na Rede Globo. E aí é tudo muito grande, né? É uma estrutura muito grande. São centenas de pessoas trabalhando lá para fazer um show. Todos aqueles artistas, cada um com uma história, com milhões de hits. E tem muito ego também aí, né? Cara, é muito de boa. Muito de boa. Ali não tem ego, né? Não. Ego geralmente é quem tá começando. Quem tá há tanto tempo assim já superou essa parte de ego há muito tempo. Não, ali tá todo mundo tá com o mesmo objetivo de fazer o show acontecer, né? Cada um cumprindo a sua função, com todo respeito a todas as pessoas que estão lá. Mas é uma produção muito profissional, né? Uma estrutura muito profissional. Então foi uma grande aula para mim. E tanto de ver o quão grande pode ser, né, esse mercado do show business, mas também ver assim como na família a gente faz as coisas de uma maneira correta também. Porque lá, por mais que seja uma estrutura bem mais enxuta, é tudo feito com muito cuidado mesmo, assim, com tanto nós como banda, como quem presta serviço para nós, né, seja os músicos que estão contratados, os roadies que trabalham, todo mundo. A gente procura ter uma relação muito boa com todo mundo e que o trabalho seja bom para todo mundo, né? Que legal. Dentro das possibilidades que esse mercado permite, que às vezes não tem jeito, às vezes
Às vezes dá um problema na viagem, o busão atrasa, e aí galera, não dá pra ir pro hotel, vai todo mundo correndo pro palco. Aí as correrias que acontecem, né? E foram amigos, qual outro? Parece que eu tô falando só mas eu lembrei da Sandy também. Foi incrível fazer com ela, vou falar o quê, né? Foi demais, cara. Também foi que foi lá no navio do Chitãozinho Chororó, a gente foi a banda que tocou com a Sandy, que acompanhou a Sandy. Sim. Né? Nós fizemos nosso show da Família Lima e depois nós fomos a banda com a Sandy. Eu já tinha gravado Sandy Júnior. E aí eu também vou falar do Júnior, cara, também, que foi quem fez o Dexters comigo por 4 anos. E aí era muito legal trabalhar com ele. Foi uma época muito boa, assim, né? Porque por mais que o Dexters fosse um projeto muito grande na música eletrônica, e realmente, cara, movimentava muita gente, lotava muito espaço. Naquela época, ainda era muita loucura o mercado da música eletrônica. Acho que até hoje ainda é um pouco assim, mas naquela época era muito louco. Muito mais. E então não tinha muita organização e ele entrou de cabeça, cara. Ele só falou, pô, deixa eu só ficar com meu segurança aí, que aí eu fico tranquilo. Aí o cara organizava bem as coisas e aí ele entrou de cabeça no negócio. E eu aprendi muito com ele nessa época. Também foi um artista muito legal para trabalhar. E, bom, agora o que a gente já conversou aqui, né, que foi o Akira Kushida, que foi uma experiência muito incrível também. Inclusive, o seu irmão que falou, né, que tinha zerado a vida também, que foi o momento mais épico da vida. Não, a gente... o Moisés, ele mandou uma no palco, né? Ele chegou no palco e falou, olha, gente, a gente já tocou pro Papa e até então tinha sido o momento mais importante da nossa carreira, mas agora tudo mudou. A galera se matou de... Tá bom, e nessas indas e vindas dos shows, né, desses encontros, tem que ter um tempinho para se alimentar, né? Sim. E a culinária japonesa, ela entra, né, nesses momentos? Vocês apreciam? Eu gosto muito, cara. Eu acho que eu sou o que mais gosto, né? E assim, tem o sushi brasileiro, que também é bom, né? Uhum. Mas é muito diferente, né? Quando tu come sushi japonês mesmo, é outro papo. Mas eu acho legal. Eu curto também o sushi brasileirão. Só não gosto de cream cheese, mas eu curto sabe aquela bagunça que mistura um monte de coisa, né? Que mistura um monte de prato, tempurá com sushi, com não sei o quê, e salmão pra cacete. Mas eu acho legal. E uma coisa que tem muita gente que ainda desconhece, isso está mudando um pouco, que as pessoas acham que a culinária japonesa é sushi. Não é só sushi. O sushi é só um prato dos milhões de pratos que tem. Inclusive, ultimamente, eu ando muito louco por lamen, né? Eu gosto muito de lamen. Onde dá a oportunidade, eu gosto de comer. E tá disseminando, né? As pessoas estão comendo mais lamen. Então tá aparecendo em tudo que é lugar. Eu adoro, cara. Adoro lamen também. Adoro as comidas do teu izakaya. Obrigado. Já comi muita coisa lá. Agora eu lacreio a vida agora. Mas sabe que eu gosto mesmo. Já fui várias vezes lá, né? A gente se conheceu, inclusive, né? Eu fui lá no The Oriental Izakaya. Vamos, por favor. Obrigado. Eu não sei qual é o teu, Sasaki. Tu tá com um restaurante? Eu trabalho com catering, né, e trabalho com consultoria também para restaurantes. É para serviço dentro do Clube Pinheiros. Né? No Pinheiros. Isso. Será que eu comi teu sushi lá, então? Tá convidado. Tá convidado. Sou? Agora. No próximo podcast eu faço o jabá pra ti também, né? Boa. E nosso produtor executivo Maurício tem um Guins aqui. Você precisa ir também, que é na Alameda Lorena, é muito bom, viu? É mesmo? Aqui é os 3 mosqueteiros, né? Atos, Portos, Aramis, eu sou D'Artagnan, sou o único que não consegui aqui. Enfim. E você hoje, você falou que projetos novos aí, você... a gente quer ouvir você tocar, né? Porque tem a história da flauta também, né? Não dá pra falar de música sem música. Né? Exatamente. Sim, o violino tá aqui. Quer que eu pegue o violino? Pô, se puder dar uma palhinha aí. Ali. Deixa eu pegar, pera aí. Vocês cortam essa parte aqui, pode ser um pouquinho demorado, né? Sem problema. Ou não corta também, ou deixa aqui, a gente pode ir conversando e vai afinando. E a gente pode mostrar o Kirby também? Essa é a flauta. Não, mas... Não, isso aqui não é flauta, gente. Isso aqui é um otamaton. Esse aqui é um otamaton. Vou mostrar pra câmera aqui agora. Essa aqui, né? Ó. Pessoal, esse é o otamaton, pra quem não conhece. Explica o otamaton. Otama em japonês, né? É bola. Então, otama, porque tem o o de respeito ao otama, é um tom. Uma bola que faz um som. E ele é um brinquedo, mas é um instrumento também. Liga aqui atrás, ó. Bom, liguei. E ele tem ele é um sintetizador, então ele tem esse negócio aqui que faz um som.
Olha só, hein? E eu acho um brinquedo genial, porque ele realmente ele dá uma noção para as crianças japonesas ou crianças de qualquer lugar que queiram estudar isso, brincar com isso, de música, né? Que começa do grave aqui e vai indo pro agudo e pode fazer as escalas aqui. Mas é um brinquedo, né? Dá pra tocar uma Fantástico. música, não sei que música tu quer ouvir. O que você fica à vontade. Caramba! Ó, hein? Essa é do Dragon Ball, pra quem não sabe, né? Sensacional, Dá sensacional. pra tocar a musiquinha aqui. Muito bom, muito bom. Não pode ser. Mas é legal, é interessante, sabe? E tá rolando uma segunda onda de automaton que virou um sucesso de novo lá no Japão. Tem tudo que é canto pra vender, todas as lojas. Eu fui 2 vezes ano passado, né? E na primeira eu procurei e os caras nem sabiam, os caras de loja. Tipo, ia na Yodobashi, Big Camera, que é onde se vende, ou até na Don Quixote, e não tinha. Ninguém tinha automaton. Eu perguntava pro vendedor, ele não sabia. Teve um que sabia, mas não falou que não tinha. Isso em abril. Aí eu fui de novo em agosto. Tava Lotado. tomado de Lotado. automaton. Voltou. É segundo... segundo Bakuhatsu. Automaton no Bakuhatsu. Sei lá, que música tu quer ouvir? Não, vamos tocar. A Já que você, violino? já que você fez. Violino é melhor, né? Teve o trabalho de trazer o. Não, no trabalho não, você não tem que trazer ele, né? Então. Você sabe como é que funciona o violino ou não? Você pode falar sobre isso também. Não Vamos lá. faço Esse aqui é um arco, ó, nem pessoal. ideia. Como funciona Esse aqui é um o arco, violino? essa crina aqui é cavalo, né? Uma Uhum. crina. E ela tem que estar áspera, por isso eu passo breu no arco, ó. Olha que interessante. Isso aqui é uma pedrinha de breu. Eu tô contando pra vocês que eu tenho que fazer isso, não vai sair som do violino. Aí tu passa essa pedrinha, ele vai ficar áspero e o atrito da crina com a corda faz a corda vibrar e produz o som. Então assim funciona o violino. É como se fosse a faca do Sushi Man. É, mas ela acho que ela tem que estar afiada, né? Ela não pode estar áspera, ao contrário, ela tem que passar. Esse aqui, ó. Aí eu fecho aqui, tá aqui o violino. Eu vi um vídeo seu tocando a abertura do Shingeki no Kyojin, né? Ah, Do Attack on Titan, né? Eu acho que essa é, assim, é icônica, eu acho que tem que ser essa. Aqui essa tem que ter banda, mas dá pra fazer um pedacinho, né? Dá. Ah, cara, esse microfone talvez o som fique meio ruim. Bom, se ficar ruim, vocês entenderem que é por causa do microfone, né? Sou eu, tá, pessoal? Faz tempo que eu não toco, mas é isso. Nossa, essa música é muito foda. É isso aí, né? Nossa Muito bom. Senhora! Animal. Muito bom. Muito bom mesmo. Pô, Fica à vontade. Quiser dar mais uma palhinha de qualquer outra coisa. Ah, não sei, dá uma ideia aí que a gente vai fazer. Tem alguma música japonesa? Claro. Ó. Essa aqui eu toquei agora Era de anime. Era de anime. Deixa eu pensar numa japonesa. Essa é bonita, né? Que é japonesa e bem conhecida na comunidade japonesa no Brasil, né? Eu tô só lembrando um pouquinho. Tá.
bonito, né? Bom, muito bonito. É uma música Nossa, simples, mas eu adoro essa melodia. É muito cara. Essa melodia é bonito. muito bonita Nossa, também. essa música, eu esqueci, me fugiu o nome dessa música. É Namidá Sou Sou. Nadá Sou Sou, né? Isso. Abreviam o Namidá pra Nadá Sou Sou. Essa é do tempo do nosso produtor executivo, Maurício. Uma dúvida, assim. Ah. A culinária japonesa, ou até mesmo uma bebida, ela te influencia, te inspira para criar alguma música? Não sei se inspira pra criar uma música, mas é uma culinária muito boa pra comer antes de tocar. Por mais que seja um prato carregado, o prato japonês ele é sempre mais leve, né? Por causa dos ingredientes, da maneira como é preparado. Sim. Então ele nunca pesa. É melhor tu tocar com uma comida que não pese do que com uma comida que pese. Legal. certeza. É verdade, com certeza. Né? E Principalmente no palco que a gente pula muito, que pula corre muito. e tal. E assim, você tomou a caipirinha sem açúcar, né? Boa, boa. Mas falando aqui um pouco da bebida japonesa, O os Nihonshu. sakes. Você gosta? Nihonshu, adoro. Nihonshu, aí ó, gosto o muito. Amon sabe o termo correto, como se chama a bebida, o fermentado japonês, que é Nihonshu, traduzindo é bebida alcoólica do Japão. Não, porque sake é a Bebida palavra para alcoólica. bebida alcoólica em Isso, japonês. Exatamente. E aí, mas eu gosto muito de shochu, acho bom. Eu gosto do bebida. Lá estão muito Haiboro, né? Haiboro. Haiboro, os caras adoram Haiboro. Eu tinha um preconceito com Haiboro, eu achava que era uma... Até que eu tomei, eu entendi. Aí você entendeu É tudo. muito Aí você bom, entendeu é tudo. bom, Haiboro é bom. Pra quem não sabe, o Haiboro é a forma japonesa de falar o highball, né? E o highball nada mais é do que você diluir qualquer spirit ou com água com gás, ou com club soda, com chá, né? Então... E geralmente lá é com Suntory, né? Com aquele whisky. Isso, o que ficou popularizado é com o whisky da Suntory, né? É. Mas o Diego perguntou do Nihonshu em particular porque você vai ser presenteado com Nihonshu nos nossos patrocinadores dei da sorte. Tokyo Foods. Tá? Vamos ver, cadê? Aqui, ó. Nossa, que sorte. Tokyo Foods. Uhul. nosso Tokyo Foods. patrocinador. Adoro. Vários saquês. Sayuri. Aqui, ó. Um de uma Ginjo, né? Um saque premium. Eles estão te dando um pacote de nori também. Hakutsuru. Tsuru é aquela ave, né? Isso, Tsuru é a garça, né? Isso. Eu não tava lembrando qual ave que era, mas eu lembrava do Tsuru. Então tem o nori Uau, também. E tem mais olha outros, aqui. muitos saquês aqui também. Saque em latinha. Tá vendo? Eu vejo kanji, eu sei que é praia, mas eu não sei como ler com os dois aqui. Né? Tá vendo? Ele lê mais candido que eu. É impressionante. É Kai. Esse aqui é o Dai, mas tem uma erva em cima. Eu já não sei o que é. Pode ser que leia Dai, pode ser que leia de outro jeito. Calma. Em breve, pessoal. Em breve eu vou ler muito bem. Com certeza. O que mais? O que mais que eu ganhei? Então, aqui? tem mais 4 saquês. Tem mais um aqui. Hakutsuru ali. São todos da Hakutsuru. Todos são Hakutsuru. São todos. Que é a maior produtora de saquê do Japão em termos de volume. Sério? Sério. E eu não sabia disso. A Tokyo Foods ela tem uma curadoria fantástica. Shibori Tateno. Shiborita. Kaze. Não, Adi? Tem o vento e o sabor, né? Como é que lê? Aí você tá me fazendo passar vergonha, amor. Sério? Não, é o candy de Pô, você vento, não o quer candy de apresentar Adi. o sushi dele? Bora. Não, para. Cara, gente, eu não posso ver coisa escrita em japonês que eu quero começar a ler tudo, entendeu? E eu acho que o dia que eu conseguir ler essa parte de uma garrafa, eu vou estar bem. Que as informações nutricionais e tal. Aqui, ó, Arukoru, boom, 19%. Então, 19% de É mais álcool. forte, tem um teor É o alcoólico teor mais alto. alcoólico mais alto. É de arroz, tá aqui escrito, né? Code. E o rosa é o Igori, né? Que ele é um saque... Mas pra você acompanhar com uma sobremesa também. Qual? O rosa. É? É um saquê não filtrado, né? Então pode ver no fundo dele que ele tem uma borra decantada. Sim. Aí pra tomar você tem que dar uma mexida nele. Eu fui Inclusive, numa... os confeiteiros japoneses têm usado muito. Né? Isso. Ele acompanha muito bem sobremesa, que nem o Sasaki falou. Muito obrigado pelo presente, viu? Gostei muito. Imagina. Gostei muito mesmo. Nigori Saki. Nigorishu. Nigori significa turvo, nebuloso. nebuloso. Interessante, hein? É aquele, como é que chama mesmo? Eu esqueci agora. Amazake. Amazake.
Mas não é esse aqui já é alcoólico, não, né? o amazake ele é uma bebida feita com a borra do saquê, né? Que nada mais é do que você pega o caçu, né? A borra, coloca água, gengibre e você ferve ele vira como se fosse a gente brinca, parece um quentão bem menos alcoólico japonês, né? Sim. Então é bem gostoso. Inclusive crianças tomam, nossa, eu amo o amazake. É bom, eu gosto também. Gostoso. Eu realmente, perguntando a culinária, eu realmente adoro a culinária japonesa. E tudo que eu vou descobrindo, onde eu provei muito, sabe, foi na descida do Monte Fuji. Nossa. Porque eu subi e aí eu vi as paradas, eu não dei muita bola, mas aí na descida eu descobri que todas elas tem muita parada, isso que as pessoas não sabem, né? Tem muitas paradas para subir o Monte Fuji, tem muita estrutura. Então, por mais que seja um certo desafio, é um desafio físico, mas tem muita estrutura, tipo, a cada 300 metros de subida vai ter uma parada. Então, tipo, a parada 5, aí a parada 5 antiga, aí a parada 6, a parada 6 antiga. Às vezes tem até 6-1, 6-2 e aí pra 7, uma coisa assim. Mas são muitas paradas. E todas têm um restaurante. E aí eu falei, pô, aqui que eu vou provar um monte de coisa que eu não provei. Aí eu vi tinha lá um arroz pilaf, deixa eu comer, né? Aí tem o oden, nunca tinha comido oden, mas um oden também. Aí yakisoba mesmo, vai no yakisoba. Aí cada uma tinha uma coisa. Aí servia saquê, cerveja, tudo. Aí na descida eu almocei 3 vezes. Impressionante. Foi muito bom. A Mão Lima deixa dicas boas aí de turismo. Pô, eu tenho boas dicas, cara. Eu estudei muito para saber para onde ir lá. Então, dos lugares que eu fui, eu sei bastante coisa mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, eu vou lembrando. Ah, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem um monte de coisa que eu não fui, que não deu tempo, mas que eu sei que tá ali pertinho. Pessoal da Japan Airlines, por favor, a gente quer fazer um programa spin-off ali do Sushi Business no Japão com a Mão. Vamos montar um tour. Vamos montar um tour aqui, a gente... um tour enogastronômico, né? Que o pessoal fala, né? Enfim, mas... Pronto, vocês cuidam da gastronomia e eu digo qual estação da Yamanote Sen a pessoa tem que descer para ir naquele lugar. Fechado. Você já pensou em investir no setor aqui no Brasil? Qual? De turismo? Não, de gastronomia. Tipo... Não, meu investimento é só comer. Taberu. Taberu daqui. Mas fica o convite aqui para o Sushi Business no Japão, nessa viagem gastro-musical e muito mais. Bora! Bom, amor, nosso programa está acabando aqui, infelizmente o tempo, mas já tem um convite para a próxima. Que bom, né? Vai ser um prazer. Prazer nosso também. E a gente tem uma pergunta aqui, aquelas perguntas de programa, né, que a gente fala sobre o legado, né, o legado em vida. Né? Então, assim, eu gostaria que você respondesse olhando para aquela câmera ali, ó, tá ali o Léo, nosso diretor, para contar assim, qual o legado em vida a mensagem, né, que você gostaria de deixar aqui para a turma, né? Hoje a gente vive, não é uma coisa tão de hoje, mas hoje a gente sente isso muito mais, o quanto a imagem, o marketing, tu usar isso pesa, às vezes em termos de retorno, principalmente se pensar em retorno financeiro, parece ter muito mais valor essa questão de só transmitir uma imagem do que realmente da competência, né, de ser bom em alguma coisa. Então, o que eu acho o que para mim sempre deu certo é fazer as coisas, é botar isso não como prioridade, não o marketing, não a tua imagem, mas a tua competência, a tua capacidade. E se dedicar a desenvolver ao máximo a tua capacidade. Isso não deveria ser diferencial, deveria ser obrigação, mas no fim das contas acaba sendo o grande diferencial. Sim. E ainda mais numa época que essas tecnologias têm evoluído tanto e mudado tanto, e cada hora é de um jeito, tu ficar tentando correr atrás disso, tu nunca vai ser bom o suficiente, nem realizado. E tu vai entrar num funil muito grande, tu vai competir com muita gente que está fazendo isso muito bem, às vezes contando uma mentira. Então busca ser bom, ser muito competente, ser muito capaz, que esse valor ninguém tira da gente, nunca. Né? Então, acho que é isso aí. Competência e capacidade maravilha. Com a Mão Lima, olha só. É isso. Bonito, hein? Bom, para encerrar, alguém que aqui mais puder, né, tocar uma palhinha aqui, né, já que tem um aqui com ele, né? Enfim, uma música aí, se alguém quiser tocar para nós aqui, eu sugeri aí.
Não, podemos tocar uma música, então deixa eu pensar aqui, eu vou tocar pra vocês. Música de Você quer encerramento. ouvir alguma Uma música de encerramento. Música de encerramento. Eu vou tocar uma melodia bonita, essa é a melodia do Boa. meu primo. A gente gravou no primeiro disco da Família Lima, Ah, que legal. chamou Canta as Missões. Eu vou tocar um pedacinho. Tem alguma inédita, alguma coisa assim? Então, isso aqui era. Inédito. Não, essa aqui mesmo, essa é boa. Tá criando. Essa é legal, essa é legal. Maravilha. Eu acho que sozinho cabe mais tocar melodias, assim, né? Do que ficar tentando fazer um monte de malabarismo. isso. Vamos lá. Amon Lima, mais uma vez aqui com a gente no Sushi Business. Muito bom, Amon Lima. Nossa, demais. Valeu, meu amigo. Dom Maria, Obrigado. Tá... Obrigado pelo convite. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Valeu, gente. Pessoal, bom, infelizmente temos que terminar aqui o programa aqui, já estourou inclusive o tempo aqui, o diretor está me olhando aqui, mas faz parte. Acho que foi muito bom, né? Foi muito legal. Foi muito Nossa, legal e uma honra e um prazer imenso aqui, a Amon Lima aqui com a gente no programa. E deixo aqui vocês para a próxima Sushi Business. Tchau, pessoal. Bye, Tchau, bye. pessoal.